Hi, Answers! Eu sou Vanessa Fillier, especialista em ajudar pessoas a se projetarem na vida pessoal e profissional usando a língua inglesa. Welcome to Vanessa Community. Então, pessoal, nosso Pronunciation Time está dividida em 5 partes, tá certo? A primeira parte eu vou falar sobre como preparar o nosso aparelho fonético para produzir o som. Vamos entender de onde vem o som. No número 2, a gente vai falar dos 2 tipos de som que essa mesma combinação do TH consegue produzir. Então, são 2 sons com o TH. No número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre uma dica de como produzir esse som, tá certo? Uma dica para a gente treinar. E a gente vai falar um pouquinho da limitação de produzir esse som. No número 4, a gente vai entender os 2 sons, exemplos e algumas regras para produzir cada som, tá certo? E a última parte, enfim, é a nossa prática. Número 1, então a gente vai entender por onde começamos esse som. Lembrando que o som é este, ó. Ou este. Vamos entender esse som. Se você já faz e já produz esse som, tá ótimo, mas vamos entender da onde ele vem primeiramente, tá certo? Esse som, ele vem da parte de trás, a língua tem que estar relaxada na parte de trás, nós temos que separar a mandíbula superior da inferior, relaxar um pouco mais a mandíbula inferior, tá certo? E projetar essa língua no meio dos dentes, tá certo? Então ela faz assim, ó. Lembrando que ela vem de trás, relaxada, e a ponta da língua um pouco mais rígida, tocando o meio dos dentes. Então, nós temos o som. Entenderam? Esta é a posição. Número 2. A gente vai ver agora quais são os 2 tipos de som que a combinação do TH produzem, ok? O primeiro som é chamado de voiced. Voiced, porque ele é produzido com as cordas vocais, ok? Então, se eu posicionar como no número 1, a gente fez a língua no meio dos dentes, se eu posicionar assim, eu vou produzir o som a partir da minha garganta, posso tocar aqui e sentir as cordas vocais vibrando e produzir o som, ok? Esse é chamado som voiced. Como nas palavras, por exemplo, there, que é o advérbio lá, there. Ou, por exemplo, no artigo definido, the, que são palavras muitas vezes pronunciadas na língua inglesa. There, the. O segundo som produzido é o som chamado de unvoiced, ok? Que aí ele é produzido a partir da saída de ar e não pela trepidação das cordas vocais. Então nós temos o som de... Se eu tocar aqui, a gente não tem mais a vibração das cordas vocais. A gente tem o deslocamento do ar que produz o som. Como, por exemplo, nas palavras thank you e na palavra think. A questão número 3 agora é uma dica para você treinar a produção desses sons, tá certo? Vamos lá. Se você puser o dedo assim, certo? E produzir o som de, como por exemplo em 3, número 3, ok? 3, você vai perceber que o som começa de fora para dentro. Então, eu ponho a língua para fora e puxo a língua para dentro para produzir o som de 3. Se molhou o dedo, a pontinha da língua molhou a pontinha do dedo, ok, estamos no caminho certo, tá certo? A língua não pode passar do nível dos lábios, né? Não posso fazer muito exagerado, certo? Então, eu tenho que começar com 3 ou thank you. Conseguiu? Muito bem. A grande questão é que os brasileiros ficam meio acanhados ao produzir esse som, né? Ou porque transmite uma imagem de pedância ou de snob e tal, mas a gente não consegue imitar esse som. Não tem como a gente produzir um som de F, por exemplo, como as pessoas querem se apoiar na letra F, né? Por exemplo, thank you. Ou na letra S, por exemplo, thank you, né? Ou na letra T, até dessa palavra, thank you, ok? Eu não tenho como produzir esse som diferentemente. Eu tenho que produzir a letra TH porque, em alguns momentos, essa produção errônea pode causar uma falha na comunicação. Olha só, por exemplo, a palavrinha thought, que é o passado de think, certo?
thought. Ela é eu pensei, eu achei, né? I thought he was sick, for example. I thought he was sick. Olhando só a palavrinha thought, se a gente fizer fought, a gente vai fazer o passado do verbo fight, que é o verbo lutar. Então eu tenho fight, o passado fought. Então eu não posso falar que I thought he was sick, né? Eu lutei que ele estava doente, não, eu achei que ele estava doente, né? I thought he was sick. Ou se não, mudar o thought pro sought, né? Com som de S. I sought. Não, porque sought é sal em inglês. E aí não tem nada a ver, né? Eu sal que ele estava doente. Não. I thought he was sick. Então, a palavra thought não tem outro jeito. A gente não pode falar thought, a gente não pode falar taught, que é o passado do verbo teach, por exemplo, né? Eu ensinei, eu ensinar, e o verbo ensinei, por exemplo. I taught English last year, for example. Né? Não posso fazer o som do T, não posso fazer o som do S, que é salt, que é sal em inglês. Tá certo? Então, o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas têm vergonha de produzir o som e aí causam um erro de comunicação, uma fala de transmissão de mensagem. Tá certo? Então, deixa a vergonha de lado, faz o exercício do dedinho com a ponta da língua e quando estiver numa situação real com a produção da língua, se projetem, façam mesmo a produção da língua para fora para produzir esse som que é sucesso na certa. Número 4, agora, a gente vai entender esses dois sons produzidos com a combinação das letras TH, tá certo? Vamos começar primeiro pelo uso do som unvoiced do TH, ou seja, daquele produzido com o deslocamento do ar, tá certo? Ele é usado em três situações. Na primeira, sempre no começo de palavras robustas, palavras que têm significados essenciais numa frase. Por exemplo, as classes gramaticais de substantivos, adjetivos, verbos, tá? São chamadas, de content words. Content words. Então, por exemplo, a palavrinha think, thank you, thought, palavrinha theory, tá certo? Número 2, esse som, quando usado no meio das palavras, precedido de consoante, ou seja, após o TH vem uma consoante, tá certo? O som também é produzido unvoiced. Por exemplo, em bathtub, ou em worthless, ou ainda em faithful, ok? E número 3, no final das palavras. Quando o TH está no final das palavras, ele também é caracterizado pelo som unvoiced. Por exemplo, em teeth, ou em month, ou em faith. Claro, pessoal, que há exceções, tá certo? Por exemplo, quando o TH acaba junto com a letra E. THE no final da palavra, certo? Ele termina a palavra TH, mas tem a letrinha E. Aí ele vai virar voiced. Por exemplo, em breathe. Ou aí na palavrinha loathe. Agora a gente vai entender o som do TH voiced, onde ele é produzido com a vibração das cordas vocais, ok? O som do V. Então, a gente vai falar no número 1 nessa categoria, onde ele começa palavras de conexão, palavras que não trazem informações essenciais para a frase, porém são importantes para a estrutura da frase, tá? Por exemplo, nas palavras this, those, o artigo definido the ou the, né? A palavrinha there, then, etc. Ainda sobre esse som, no número 2, a gente vai falar quando ele está no meio da palavra, porém entre vogais, tá certo? Aí o som vai ser vozeado, certo? Vai ser o voiced. Por exemplo, em father, father. Por exemplo, na palavrinha other, other. Ou ainda na palavrinha brother, brother. Essa quinta e última parte é a nossa practice,
tá certo? Quero ver aí quem consegue produzir o som. Vamos fazer esse exercício bem focado, prestando bastante atenção e sem ter vergonha de projetar a língua, tá certo? Vamos lá, eu vou passar para vocês 10 palavras com o som do TH voiceless, tá? Onde ele é produzido com o deslocamento de ar, tá certo? Vamos lá. Primeira palavra, eu quero a palavra throw. Throw. Depois a gente vai para a palavrinha thing. Thing. Depois a gente vai para a palavra three. Three. 30. 30. Thursday. Thursday. E se tiver cuspindo no meio aí, tem problema, tá certo? Porque é importante a gente produzir. Thursday. Agora a palavra thank you. Thank you. Vamos no thousand. Thousand. Vamos pro nothing. Nothing. E vamos pro birthday. Birthday. Muito bem. Difícil? Agora a gente vai passar para uma listinha do som do TH voiced, tá? Onde ele é produzido com a corda vocal, né? Então a gente vai fazer o som do v. Bora lá? Vamos começar com a palavrinha this. This. Palavrinha those. Those. Agora nós vamos para a palavra brother. 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 Vamos também no the. Saiu? Continua a palavrinha there. There. Palavrinha them. E mais uma para fechar aí, vamos falar do then. Cuidado aqui, hein? Them com a letra M e then com a letra N, ok? Cuidado. Them, then. Muito bem. Agora a fase final, a fase que é um desafio. Vamos colocar essas frases em uma sentença, que é onde realmente vale, tá certo? Vamos ver se vocês estão preparados. A primeira frase que a gente vai falar é at 3:30. At 3:30. Agora, at 3:30 on Thursday. At 3:30 on Thursday. At 3:30 on Thursday. A próxima frase, a gente vai falar I was thinking. I was thinking. I was thinking about her birthday. I was thinking about her birthday. Birthday. I was thinking about her birthday. Próxima frase a gente vai falar throw those things. Throw those things. Throw those things to Theo. Throw those things to Theo. Throw those things to Theo. Última frase. There is nothing about that theory. There's nothing about that theory. There's nothing about that theory. Se você tiver algum tongue twister que você conheça com as letras TH, tongue twisters são, a gente fala em português, os trava-línguas, né? Se você tiver aí trava-língua com sons do TH, coloca aqui embaixo nos comentários e a gente vai treinar junto, tá certo? Muito obrigada, thank you very much. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa os sininhos para as notificações, tá certo? Obrigada pela presença, thank you very much, bye bye!